Na pergunta aqui que é o Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o senhor vereador Minha Fresneda a fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente Chigueiro, primeiro secretário, professor Eliezer, senhores vereadores, vereadoras, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo do 10 ao 18, e o 29 e o 30. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está confiado, nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Provai e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu e todas é superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Palavra do Senhor, e parabéns, mulheres, que se não fosse vocês, ninguém de nós estaríamos aqui. Parabéns. Coloco em discussão as datas das sessões camarárias do dia 1º de março de 2021. Não havendo mais manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício informando a posse de novo presidente e conselheiros. Da Telefônica do Brasil, ofício resposta à propositura do vereador Alexandre Scombate. Do Ministério do Desenvolvimento Regional, resposta à indicação do vereador Eduardo Chigueiro. Da Presidência da República, ofício resposta à moção de autoria do vereador Israel Veloso da Silva Neto. Da Pastoral da Moradia de Tupã, ofício comunicando a composição de nova diretoria. Da Câmara Municipal de Penápolis, ofício encaminhando requerimento que trata sobre prioridades na vacinação contra Covid-19. Da União Geral dos Trabalhadores, UGT São Paulo, exemplar de informativo. Da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, ofício informando o encaminhamento das proposituras dos vereadores Augusto Fresneda Torres e Cristina Vicente dos Reis Fernandes aos setores competentes. Da empresa Frigo Estrela S.A., resposta à propositura do vereador Antônio Alves de Souza. E da cidadã Cristiane. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Eu solicito que seja lido o ofício número 1221 do Frigo Estrela, na sua íntegra. Solicita ao secretário que proceda à leitura. Ofício 1/2021 ao excelentíssimo vereador Ribeirão, Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, resposta ao ofício de indicação 137/2020. A empresa Frigo Estrela S.A., através do seu proprietário e seus diretores, vem respeitosamente expressar seus sinceros agradecimentos pela atenção, esmero e dedicação desta casa, pela indicação que tem por objeto convidar
nosso grupo para a instalação de uma boutique de carnes e embutidos para a venda desses produtos no município de Tupã. Acolhemos com muita satisfação e expressamos na oportunidade, através de ofício, nossos agradecimentos ao nobre vereador Ribeirão e todos os vereadores desta Câmara Municipal pela indicação para o novo empreendimento do grupo nesta seara, para que o Grupo Frigo Estrela consiga instalar a boutique de carnes e embutidos na busca de fomentar a geração de empregos e renda no município. Precisaria que ocorresse a isenção de impostos e taxas municipais e também que fosse custeadas as despesas com a terraplanagem do referido local. Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de alto apreço e consideração, assina representante do Frigo Estrela. Na sequência, da cidadão Cristiane Ferreira de Oliveira, denúncia para a cassação do mandato da vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Peça ao secretário que leia a denúncia na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Cristiane Ferreira de Oliveira, brasileira, solteira, autônoma, portadora do RG 49-875-376-6, inscrita no CPF 472-455-988-86, portadora do título de eleitor 4354111-80175, zona 143, seção 110. Residente domiciliada à Rua Pintor José Alexandre 100, bairro Nova Tupã, Tupã, São Paulo, atuando em causa própria, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no decreto de lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 7º, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município, no seu regimento interno, em seu artigo 11, parágrafo 2º, inciso 3º, artigo 37 da Constituição Federal, ferindo os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, oferecer. Denúncia para a cassação do mandato de Cláudia Aparecida da Silva Sanches, 43 anos, vereadora do município da Estância Turística de Tupã, estado de São Paulo, brasileira, casada, funcionária pública, portadora da cédula de identidade 29.406.143, emitida em 3 de março de 1999, inscrita no CPF 219.781.728.00, filha de José Flávio Freire da Silva e Cilei Aparecida de Oliveira da Silva, nascida aos 11 de outubro de 1977, residente e domiciliada na Avenida Silvio Bolcato 111, Parque Aliança, em Tupã, São Paulo, CEP 17.602.140, telefones 14.3404.2000, 996845376 ou 14.99.605.2676, endereço eletrônico claudinha@camaratuba.sp.gov.br, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. Novo presidente Eduardo Edamitsu inicio essa denúncia traçando uma cronologia dos acontecimentos absurdos e inimagináveis, objetivando demonstrar e comprovar a todos deste egrégio Poder Legislativo uma série de condutas ineficientes, antiéticas, imorais e ilegais da vereadora acima qualificada, conhecida popularmente como Claudinha do Povo. Fato esses ocorridos desde a sua recente diplomação até os dias atuais, a saber: nobres vereadores, atentem-se para cada um dos inúmeros detalhes sórdidos de conduta a seguir expostos minuciosamente em episódios aqui doravante relatados, oportunidade em que cada um de vossas excelências chegarão, certamente, à conclusão que não há a mínima possibilidade para que a senhora Cláudia Aparecida da Silva continue a exercer o seu mandato de vereadora, senão vejamos.
Iniciando, a população de Tupã foi às urnas no último dia 15 de novembro e escolheu seus representantes para a Câmara Municipal e para a Prefeitura Municipal de Tupã. O resultado democrático apontou uma mudança significativa no Poder Legislativo, pois 9 vereadores foram eleitos pela primeira vez. Os eleitores optaram por renovar e apenas 6 vereadores voltaram do último mandato. Tacitamente, o eleitor mandou um recado bem claro aos nossos políticos. Queremos mudança de atitude, queremos uma Câmara séria e que trabalhe em benefício do povo. No entanto, logo que as eleições se encerraram, começamos a perceber que a tão almejada mudança de atitude não aconteceu, ao menos com uma das eleitas pela primeira vez, Cláudia Aparecida da Silva Sanches, Claudinha do Povo, que já se envolveu em inúmeras polêmicas. Notícias vistas nas redes sociais logo após a diplomação indicavam que a vereadora poderia ceder sua cadeira ao seu suplente em troca de receber vantagens econômicas. Os exemplos a seguir mostram com clareza o que acontecia naquele momento. Observe que nesse primeiro momento, a vereadora Claudinha do Povo fez um comentário na postagem acima. Meu Deus, que triste saber que ainda tem uma pessoa assim, que mexe com a índole da gente. Eu jamais fui procurada pelo vereador Tiago Matias. Ele nunca me propôs nada. E outra, sou Claudinha do Povo e vou ser leal ao meu povo sempre e a Deus. Foi categórica em afirmar que o ex-vereador Tiago Matias não havia procurado nem lhe oferecido nada. Outras notícias circulavam na cidade que a vereadora poderia ter sido ameaçada e estava sendo seguida por pessoas desconhecidas. No entanto, a própria vereadora Claudinha do Povo desmentiu tais fatos em entrevista ao portal Mais Tupã. Transcrição: 7 minutos, 17 segundos, Claudinha do Povo. Pô, meu povo, que vou dar satisfação. Não houve nada. 7 minutos, 20 segundos, Diego Mais Tupã. Nem ameaça, nem nada disso, né? 7 minutos, 22 segundos, Claudinha do Povo. Ninguém me ameaçou. Perdão. E pelas redes sociais, a vereadora Claudinha do Povo mostrava que estava feliz. Não apresentava nenhum problema de saúde, como depressão ou doença que exigisse cuidados. Vejamos as fotos. Seguem fotos em 1, 2, 3 páginas. Em determinadas ocasiões, a vereadora Claudinha do Povo até se divertia com aplicativos de jogos. Porém, na última semana de novembro do ano de 2020, começaram a circular mensagens de áudio em vários grupos de WhatsApp da cidade, com conteúdo que mostrava uma conversa da então candidata a vereadora Claudinha do Povo, combinando um serviço de boca de urna com algumas pessoas. Este fato foi divulgado após a eleição e anteriormente à diplomação da mesma. Veja a transcrição de alguns áudios. Claudinha do Povo: nem estava querendo fazer para mim, sabe? Eu falei que não vou fazer não, porque quem vai votar já vota, né? Mas assim é, eu vou pagar 50 para você e 50 para Márcia. A vocês puder me ajudar amanhã, no dia então, entendeu? Assim fortalecer um pouco mais é bom, né? Onde eu levo para você o dinheiro? Claudinha do Povo: eu vou se vai estar onde? Onde se está agora? Claudinha do Povo: áudio imperceptível. O endereço para mim, onde você está aí? Voz de mulher: eu tô aqui na casa dela, mas você traz uns papelzinho, porque o povo lá na minha casa é lá da frente da rua, já vou dar, entendeu? Nobres vereadores, todos os áudios acompanham a presente denúncia e já foram anexados quando da efetivação do protocolo dessa denúncia. Esse acontecimento vergonhoso tornou uma dimensão tão grande que virou processo judicial. Está sob a análise da Justiça Eleitoral, Desses acontecimentos para cá, a vereadora mudou sua postura e começou, mesmo que veladamente, a atacar o primeiro suplente de sua cadeira na Câmara de Vereadores de Tupã, São Paulo. É bom lembrar que a vereadora Claudinha do Povo, antes do início dessa ação judicial eleitoral, por diversas vezes, disse que o seu suplente jamais a procurou para ameaçá-la
ou para propor quaisquer tipos de negócios. Abaixo, veja a declaração da vereadora ao site Tupan City. Esse vereador está tentando de maneira mais perversa tirar a minha cadeira que consegui com tanto trabalho, suor e amor. Ocorre que as atitudes da vereadora Claudinha do Povo começaram a chamar a atenção de toda a população, pois ao passo que nas redes sociais, Facebook demonstrava felicidade e tranquilidade, nos meios sociais e políticos causava espanto e até medo na população. Vejam as fotos do mês de janeiro de 2021, prestando atenção às datas das postagens e posteriormente às suas atitudes e comentários que discorreremos a seguir. Segue uma página de foto, três páginas de fotos. Atentem-se para essa próxima foto, 2 dias antes do episódio escabroso que relataremos abaixo. Segue foto. Vereadora Claudinha do Povo totalmente disposta em um domingo saudável e animada, cumprindo com os afazeres domésticos. O detalhe que chama a atenção nessa foto foi tirada e postada 2 dias antes da suposta ameaça à mão armada que sofreu. Não se percebe nenhum traço de depressão profunda, como outrora alegado. Como relatado acima, 2 dias após a foto onde a vereadora Claudinha do Povo aparece feliz, cuidando de sua casa, houve o registro de um boletim de ocorrência por parte da mesma. O boletim de ocorrência foi emitido no dia 26 de janeiro de 2021, às 14h14, sob o número 191/2021. A vereadora relatou na unidade policial, que saiu de sua residência, situada na rua Silvio Bolcato, e se dirigiu até o Banco do Brasil, estacionando em frente à loja Papapri. Foi até o banco a pé e voltou até a moto. Subiu a rua Amorés até a rua Panhaquás, virou em uma das suas perpendiculares e adentrou a Avenida Tapuias. Em dado local, um veículo preto de grande porte, tipo Corolla, emparelhou com a motocicleta, oportunidade em que o passageiro do veículo, sendo uma pessoa de cor parda, apontou uma arma de fogo em sua direção, que acelerou a motocicleta e no cruzamento com a Avenida Tapuias com a rua Mandaguaris, caiu ao solo, não sabendo se bateu a motocicleta ou se desmaiou em razão do nervoso. Esclarece também que o veículo que a perseguiu nessa data é o mesmo que viu estacionado quase em frente à casa dias antes do Natal, bem como a perseguiu pela cidade em outra oportunidade, sendo que nunca anotou a placa do mesmo. Já no dia 27 de janeiro do corrente, a vereadora Claudinha do Povo foi ouvida pela doutora Milena Davoli Nabas de Melo, renomada e competente e perspicaz delegada de polícia, que desempenha com excelência sua função policial investigativa, relatando que se recorda ter passado em frente à Unimed, logo em seguida percebeu um veículo tipo sedã de cor preta, acreditando ser um Corolla, emparelhado com motocicleta, momento em que o passageiro do carro, um rapaz de cor morena, usando máscara de proteção facial, óculos espelhados, colorido e boné, apontou uma arma em sua direção, sem nada a dizer. Neste momento de extrema tensão, conseguiu acelerar a motocicleta e de repente acordou, caída ao chão. Foi socorrida por populares e levada até o AME. Salienta também que nas vésperas de Natal, ela e seu filho presenciaram o mesmo carro estacionado nas imediações de sua casa, e por volta do dia 5 ou 6 de janeiro de 2021, vindo pela Rua Marília, o mesmo carro seguiu a vereadora, manobrando o carro em cima da mesma para atingi-la, sem conseguir o intuito. Interessante dizer, excelência, que há mais de uma personagem nesse episódio. A senhora Maria Aparecida Martins, proprietária do veículo que a vereadora Claudinha do Povo bateu sua motocicleta na traseira. E mais, o curioso, sabe qual marca do veículo? Coincidentemente, Corolla. Também no dia 27 de janeiro, a senhora Maria Aparecida Martins, moradora de Lucélia, prestou depoimento e disse que sentiu uma pancada na parte traseira de seu veículo e quando desceu para ver o ocorrido, uma moça que pilotava uma bis verde, disse que havia batido na traseira de seu veículo, disse que estava passando mal e desmaiou, vindo a ser socorrida por funcionários do AME.
Relatou que a vereadora disse estar sendo perseguida por homens com arma de fogo e estavam em um carro preto, porém não viu nenhum carro com essas características pelo local. No link abaixo segue a matéria divulgada pelo site Tupan City. Veja parte da matéria e perceba como a vereadora Claudinha do Povo descreve o ocorrido. Não menciona em nenhum momento que fazia tratamento psicológico e a reportagem termina dizendo que já há algum tempo a vereadora viria sofrendo ameaças. Segue a matéria citada. Na mesma data do acontecido, dia 26 de janeiro último, às 15 horas e 26 minutos, um perfil amigo, identificado como Jean Morales, alegando estar autorizado pela vereadora Claudinha do Povo, fez a seguinte postagem no seu perfil, marcando e endereçando a postagem para o perfil da vereadora Claudinha do Povo. Segue a postagem. Notícia quentinha que nenhum site tem ainda. Nossa amiga vereadora Cláudia Silva passou um susto nessa tarde de terça-feira por volta das 13 horas e 30 minutos. Está nesse momento na delegacia prestando depoimento e registrando um boletim de ocorrência. Relata: bati no carro de uma mulher com minha bis, próximo ao AME, devido a um susto porque tentaram me matar. Um carro, Corolla preto, com 2 homens me apontaram uma arma. Observação: os 2 estavam de óculos coloridos, estilo Juliette e com máscaras. Não é a primeira vez que esse mesmo carro me persegue. Primeira vez na Avenida Marília, bateu na minha moto. Segunda vez, esse mesmo carro ficou na porta de casa parado. Terceira vez, hoje com esses minutos de horrores, desmaiei por alguns instantes, tô passando mal. Arregaçou à frente da minha bis. Observação: me autorizou a postar, fui o primeiro que veio na mente dela para conversar. Melhoras, minha amiga, bens materiais a gente conquista de novo, visto que só é importante que você tá bem. Que os PM pega esses vagabundos covardes. Se fosse um mano da quebrada, não apontaria uma arma. PMs já tá no caso, tem várias câmeras por ali, logo descobre os marginais. CBF cancelado, quando a civil pegar e saber quem foi o mandante. Amigos, deixa aqui uma mensagem positiva para a nossa amiga. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Tupã, ao que não bastasse a riqueza de detalhes como descreve os supostos homens armados, ela conta com uma outra versão, dizendo que assim havia sido ameaçada outras 2 vezes, sendo que em diversas entrevistas, inclusive uma colocada nessa peça, não faz menção nenhum desses ataques ou investidos contra a vida da vereadora Claudinha do Povo, inclusive com amplas possibilidades, deixou de anotar a placa de um carro suspeito que estava parado nas proximidades de sua residência. Estranho, não é? O mesmo carro a perseguiu por outras vezes e porque não foi a polícia? Reconhecidamente, temos uma das melhores, se não a melhor polícia do estado de São Paulo. A população tupaense tem tranquilidade, sensação de segurança, vivemos em uma cidade pacata. Como resultado do que supostamente teria acontecido com a vereadora, todos ficaram chocados, causou medo, receio, pânico, pois tal fato não é corriqueiro em nossa cidade. Bandidos armados ameaçando pessoas do bem à luz do sol e o pior, às margens da delegacia de polícia, AME e com faculdades nas proximidades, câmeras de segurança espalhadas por residências, pontos comerciais e institucionais, e nem isso foi capaz de amedrontar os bandidos. Movimento intenso de pessoas, isso alarmou a população e as pessoas ligadas à vereadora Claudinha do Povo, seus eleitores e amigos mais próximos. Mais uma vez, fizeram um julgamento precipitado e apontaram como mandante o suplente de sua cadeira parlamentar. Mas como nada fica escondido e temos grata satisfação de nossa polícia ser séria e muito eficiente, tal fato foi elucidado e amplamente divulgado. Investigação da DIG de Tupã esclarece que a vereadora Claudinha do Povo não sofreu ameaça. Segundo a notícia da DIG, foi feito um levantamento de todas as câmeras do trajeto que a vereadora disse ter andado e perceberam que nada de anormal aconteceu. Claudinha relatou que um carro sedã parou próximo a ela e 2 caras armados teriam ameaçado com susto, ela acabou desmaiando e, consequentemente, indo até a CPJ registrar boletim de ocorrência.
Após as constatações das câmeras de segurança e investigações por parte da DIG, Claudinha do Povo foi chamada para prestar esclarecimentos e, num primeiro momento, estranhou o conteúdo das imagens das câmeras de segurança mostradas a ela, pedindo assim para futuramente prestar esclarecimentos à polícia. Ela disse ainda que está realizando um tratamento de ansiedade e depressão e que, ao ingerir medicamentos em grandes quantidades e sofrer o acidente com desmaio, pode ter se equivocado em relação à percepção da realidade. Segue a nota oficial da DIG. A DIG esclareceu nesta terça-feira o caso da suposta ameaça sofrida pela vereadora Claudinha do Povo. Segundo a nota, a DIG, todas as câmeras localizadas no trajeto feito pela vereadora foram verificadas, mas nada de anormal aconteceu, conforme noticiado pelo Tupancity. Como na época, a vereadora relatou que um carro parou próximo a ela e 2 homens armados teriam ameaçado, com um susto a vereadora relatou ter desmaiado e, após se recuperar, foi até a Central de Polícia Judiciária, CPJ, registrar boletim de ocorrência. Diante das constatações das câmeras de segurança e investigações, Claudinha foi convocada para prestar esclarecimento, sendo que estranhou o conteúdo mostrado nas imagens. Ela contou à polícia que está realizando um tratamento de ansiedade e depressão, que os medicamentos podem ter gerado o acidente e a alteração da percepção da realidade. O Tupancity.com tentou entrar em contato com a vereadora, mas até o momento desta publicação não obteve resposta. Vale destacar que, caso a Claudinha do Povo queira se manifestar, o espaço continua aberto. Segue novamente a nota da DIG. Prossegue a autora. Excelência, vejamos. No dia 3 de fevereiro de 2021, a vereadora Claudinha do Povo foi solicitada a comparecer até a unidade policial para assistir às imagens captadas pelas câmeras de segurança em posse da delegacia de polícia. Ao tomar conhecimento que as imagens revelavam que os fatos narrados por ela não aconteceram, ficou desesperada, sem saber explicar o que havia acontecido, e foi embora. Dia 4 de fevereiro de 2021, disse que procurou o seu médico que prescreve seu tratamento contra ansiedade e depressão e que foi advertida fortemente por ele. Voltou à unidade policial e explicou que, por conta própria, suspendeu parte dos medicamentos, porém, na data da ameaça de morte que sofreu, não se sentia bem e tomou medicamentos em excesso, e que possivelmente isso provocou a sensação que havia sido ameaçada. No relatório de investigação, número 99/2021, assinado pelo competente investigador Marshall Henrique Pacheco, é possível notar e espantar-se com o seguinte parágrafo. Desta feita, ficou apurado que os fatos narrados por Cláudia com referência à ameaça não aconteceram, posto que em nenhum momento de seu trajeto foi acompanhada, ultrapassada ou abordada por qualquer veículo sedã de cor preta, inclusive desde a rua Burebis até o momento em que caiu ao solo, de frente ao lanche Oasis, e também no local exato em que indicou que a ameaça teria acontecido, tudo comprovado por imagens de câmeras de segurança. Portanto, Excelência e demais honrados vereadores desta Casa de Leis, como explicar que o uso exagerado de medicações pode ter levado a esse surto por 3 vezes? Lembre-se que a vereadora disse ter visto o mesmo carro nas proximidades de sua casa nas vésperas de Natal. Outrora foi perseguida na Rua Marília e, por último, ameaçada com o uso de armas de fogo. Seria um caso de alucinação coletiva, pois ela afirma que o seu filho também viu o carro por 2 vezes. Eles tomam o mesmo remédio? São atendidos pelo mesmo médico? Dá a entender, Excelência, salvo o melhor juízo, que mãe e filho ou são alucinógenos naturais ou mentirosos contumazes. Esta aí a dúvida que esse perspicaz legislativo tem que responder. Pode uma vereadora, seja alucinógena natural ou mentirosa contumaz, representar fielmente a população ou mesmo participar de comissões e votações sérias e importantes para o município? Como se esse desfecho não fosse trágico, a vereadora Claudinha do Povo, utilizando de sua rede social Facebook, promoveu uma transmissão ao vivo na modalidade live, tentando se explicar e responder às enxurradas de críticas que vinha recebendo por todos os aplicativos que sustentam
que sustentam as redes sociais. Foram 32 minutos e 3 segundos de muitas contradições. A vereadora Claudinha do Povo alegou que não está bem de saúde e que foi afastada por seu médico, que inclusive a proibiu de dirigir devido às fortíssimas medicações que estava ingerindo. Vejamos algumas de suas falas. 2 segundos. Gente, tô ao vivo aqui para vocês, para mim conversar com vocês e a respeito do que está acontecendo. Vocês estão vendo que eu não tô bem, que eu tô mal. 5 minutos e 43 segundos. Eu tô tomando 5 taxa preta. Eu tô de atestado. Eu não queria ficar de atestado. Eu queria trabalho. Mas ele falou que jamais eu posso trabalhar desse jeito, que eu não tenho condições. Eu não posso dirigir desse jeito, porque esse remédio ele me passou vai me dar muitas reações adversas. 7 minutos e 11 segundos. Não vai deixar eu voltar a trabalhar enquanto eu voltar a ficar bem. A live com esses trechos em destaque acima está anexada junto a essa denúncia. Após essa aparição, diversas pessoas indignadas com o comportamento da vereadora Claudinha do Povo se manifestaram nas redes sociais. Ana Magalhães. Desculpe, Claudinha, mas Tupã confiou em você. Está com problema de saúde, se afasta do cargo porque já imaginou essas alucinações no seu cargo aí, não dá, né? Foi feio o que você fez. Você foi oportunista. Mais feio foi comunicação falsa. Os policiais trabalham honesto aqui. Nossa, decepcionei com você. O seu suplente errou, mas não quis se promover em cima de ninguém como você. E outra, você tinha outras pessoas queridas e importantes ao seu lado. Queimou a cara deles todos. Que feio. Hashtag, que feio. Esse é o verdadeiro golpe. Tá aí quem quer ver. Franciele Santos. Que vergonha, hein? Se ela faz tratamento para ansiedade. Vanderleia Navas. Claudinha, você não tem condições de ficar, né? Depressiva. Assisti você falando no Face. Vai se tratar, minha filha. Não vai fazer nada mesmo por nossa cidade. Josi Lima. Ariane. Rodrigo Gomes. Não é você que decide. A Câmara Municipal tem o poder de instaurar CP para investigar a conduta da nova vereadora, para que não seja convivente. E posteriormente, após obter a maioria dos votos, a cassação será inevitável. Tainara Martins está com problemas psicológicos, então não tem capacidade de ajudar a administrar uma cidade. Como você vai ajudar a poluição com problemas mentais? Sai fora, fia, que você não presta para ser vereadora não. Entrega o cargo, sua mentirosa. Márcio Rochinha. O que não estou entendendo é que ela fez um vídeo dando detalhes do caso com tanta propriedade e agora está dando outra versão. Não tô entendendo, viu? Será que o efeito do remédio? João Manuel Simões Maronese Cato. Que circo. Joyce Calegari. Então manda ela sentar na cadeira e ir trabalhar e ir para outra causar no Face. José Neto. Olha o vídeo aí. Artista ou não? Rede Globo, contrata ela. Érica Fabíola. Essa senhora tem que responder criminalmente pelo que fez. Denúncia de falso crime também é crime. E depressão nunca foi e nunca será desculpa para esse tipo de coisa. Ela desdenhou da doença séria, que é a depressão, dos que são acometidos por ela. E ainda zombou da cara de todos os cidadãos tupaenses. E por último, se achou acima da capacidade e inteligência da polícia. Tem que ser responsabilizada. Alessandro Silva. O fato de uma pessoa estar depressiva não significa que ela pode acusar outras pessoas. Se ela declara insanidade mental, deve ser interditada juridicamente, pois está botando a vida de outros em perigo. Nessa situação, ela deixa claro até onde pode chegar com as atitudes dela. Quem quiser debater isso, estou aqui disponível. Podemos fazer isso ao vivo também e sem cortes. Isani Barbente. Isso certeza que foi para culpar uma certa pessoa. Que coisa mais feia. Mentira a esse ponto. Bom trabalho. Se era craco, coisa feia, hein?
Rutineia Moura Pereira Fonseca. Eita, cada coisa que aparece. Quando pensa que a pessoa é séria, dá uma dessa. Érica Moreira, vergonha, da vergonha alheia. Roberto Borracha. Vamos falar a verdade aqui, sem pensar em Claudinha do Povo e no suplente dela. Parabéns para a moça que pediu explicações para a Câmara. Está no seu direito de saber porque uma pessoa pode se afastar por problemas de saúde de um trabalho recebendo e não se afasta de outro que é vereadora. Todos somos iguais perante a lei, inclusive os 2 salários que ela ganha é o povo que paga. E é certo dizer que o povo que estava sendo perseguida e não foi uma vez só. De repente a polícia faz uma investigação, usa uma estrutura para isso e descobre que não aconteceu absolutamente nada. Aí a justificativa é o problema de depressão. Se ela trabalha na área de saúde e é vereadora, pode exercer as funções com alto grau de depressão, pois quem vê homens armados e descreve a cena tão bem ou está em enredo de filme, ou ela mesma falou ou está precisando de tratamento urgente. Érica Falmila. Essa senhora tem que responder criminalmente pelo que fez. Denúncia de falso crime também é crime e depressão nunca e nunca será desculpa para esse tipo de coisa. Ela desdenhou da doença séria que é a depressão e dos que estão acometidos por ela e ainda zombou da cara de todos os cidadãos supaenses. Vânia Xavier. Érica Fabíola, melhor comentário. Josi Sanches, concordo. Bruna Lisboa Bustamante Januário. Disse tudo, parabéns pela colocação. Não é questão de votos nem de cadeira. Marta Helena Bernardo Emanuel. Se ela tem 2 empregos, não pode simplesmente se afastar de um e continuar no outro. Tem que ser afastada dos 2. A requerente está certa no questionamento. Essa vereadora dá o que falar. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Roberto Borracha. A questão é a mentira que ela mesma acredita, mas o povo não merece isso. Nós pagamos e exigimos qualidade, seriedade e verdade naquela Câmara. Rodrigo Gomes, que seja aberta uma comissão processante urgente, que ela seja caçada, não afastada, vai querer sangrar a população e fazer pagar o salário enquanto estiver afastada. Nobre vereador Eduardo Chigueiro. O golpe está aí. Marcel Yazawa, o golpe está aí, cai quem quer. Mingo Delgado Zamonelli, esquizofrenia, mania de perseguição. Rodrigo Gomes, muito blá blá blá, tem que abrir um PC e caçar logo, ou vai esperar ela afastar como vereador e ficar recebendo salário? Com certeza não vai renunciar, como ela mesmo disse. Os vereadores da Câmara já está sendo convivente. Motivo é o que não falta, certo? Mas alguém tem que pedir redução do salário desses vereadores. Não está fazendo nada. Com certeza já tem muitos eleitores que arrependeu do seu voto. Quem concorda em reduzir o salário dos vereadores, deixe o seu joinha. Presidente, Vossa Excelência, tome conhecimento que são apenas alguns comentários de milhares que estão ainda nas redes sociais para quem quiser ver. Tal atitude, seja motivada por medicações ou qualquer outro motivo, deve ser analisada de forma meticulosa por Vossa Excelência. Se não bastasse todo o vexame, a vereadora Claudina Povo ainda respondeu a alguns comentários dizendo que já se sentia bem e que voltava a trabalhar logo. Ainda mais que o afastamento motivado por problemas psicológicos só servia para o trabalho em que desempenha como em um posto de saúde da cidade, mas para a Câmara de Vereadores ela se sentia apta a desempenhar a função, porque as sessões são virtuais por causa da pandemia, assim ela poderia trabalhar normalmente. Segue a declaração da vereadora: o ser humano realmente é difícil, tanta tristeza acontecendo, tanta família perdendo entes queridos e o povo preocupado em sair de casa para protocolar uma denúncia contra mim e que nem tem justificativa. A pessoa nem teve o trabalho de informar direito, mas não, quis ferrar comigo mais uma vez, procurando coisas que não irá achar. Que triste saber que ainda tem pessoas que gostam de fazer o mal em vez de perder 5 minutinhos de seu tempo para fazer uma oração, para orar para essa doença sumir de nossas vidas e não tentar prejudicar quem quer trabalhar com vontade, com amor e dignidade. E outra coisa,
Meu trabalho lá no posto de saúde é até às 16h30 e estou 15 dias de atestado. Sim, eu não estou indo na Câmara por causa que a sessão é das 8 da noite e fora do horário de trabalho do posto de saúde. E para sua informação, mocinha, que foi fazer a denúncia, a sessão estou fazendo online, em casa. Da próxima vez, se informa primeiro antes de fazer uma denúncia. Que coisa feia, perder seu tempo para tentar prejudicar alguém que não é. Isso não é de Deus. Todos esses fatos acima narrados, no entender dessa humilde cidadã peticionante, feriram sim demasiadamente a confiança do eleitor e da população no geral. Confiamos na mudança, acreditamos que os políticos de bem podem mudar nosso país, começando pela nossa cidade. Baseado nesse mesmo entendimento, a cidadã Thalita Tainá Monteiro Ribeiro pediu há algumas semanas a essa Casa de Leis, vez que se via indignada com todos esses acontecimentos dúbios, explicações sobre o afastamento médico da vereadora Claudinha do Povo das suas funções laborativas exercidas no consórcio CRIS e se isso estava acontecendo também na Câmara de Vereadores. Em resposta ao protocolo 224/2021, realizada pela cidadã acima mencionada, este nobre poder legislativo, uma resposta contendo 18 laudas, as quais, em síntese, traz a informação que a vereadora se afastou de sua função laboral de servidora municipal em razão de um atestado médico CID, Código Internacional de Doenças, F41.1, outros transtornos ansiosos, emitido na data de 4 de fevereiro de 2021. Mesma data de seu retorno à delegacia para dar explicações para a delegada Milena. Entretanto, a cópia do atestado médico enviada para a cidadã Thalita tem no cabeçalho de sua impressão a logo e o timbre da Prefeitura Municipal de Tupã, mais precisamente com informação da Secretaria Municipal de Saúde, porém não traz com nitidez quem foi o médico que emitiu e nem o CRM desse profissional. Informações essas que deveriam estar nítidas no documento, mas, pasmem, na verdade o que aparece é um verdadeiro borrão indecifrável, tudo conforme comprova print abaixo a saber. Porém, esta peticionante foi obrigada a ser perspicaz para descobrir quem foi o médico emitente desse tão importante documento comprobatório, vez que foi usado na esfera policial e também na esfera administrativa para justificar a patologia ali constatada, oportunidade em que este peticionante teve que ir pessoalmente na unidade da Secretaria Municipal de Saúde, onde uma antiga e prestativa funcionária também teve dúvidas de prontamente responder sobre a verdadeira autoria deste documento. Para se ter uma ideia das dificuldades para esclarecer isso, tudo aqui exposto. Essa funcionária teve que sair mostrando a cópia do atestado médico praticamente para todo mundo que ali estava no serviço, oportunidade em que, após uma consulta geral, ficou apurado que se tratava da assinatura do Dr. Marcel Iodi Maeda. No entanto, nenhuma dessas funcionárias soube informar qual seria o número do CRM desse médico, tampouco souberam precisar se a vereadora Claudinha do Povo tivesse passado por atendimento com esse profissional, oportunidade em que obtive a informação ainda não oficial de que ela não era funcionária da prefeitura, mas sim de um tal de consórcio CRIS. Diante disso tudo, esta peticionante ficou ainda mais cismada, pois chegou até mesmo a desconfiar que esse atestado médico poderia ter sido falsificado, ou, na pior das hipóteses, ter sido apresentado ao prefeito ou ao dono gerente desse consórcio com rasuras insanáveis, pois nem se identificar o nome completo do profissional ou seu respectivo CRM, entendemos que a sua validade é nula de pleno direito, não podendo surtir efeitos que concedessem à vereadora o afastamento remunerado de suas funções profissionais como funcionária pública concursada. Foi aí que resolveu colocar o nome desse médico para ser pesquisado no Google, momento que foi surpreendido com o resultado de uma pesquisa, ou seja, o Dr. Maeda se encontra como vítima de um nojento crime de uso de documento falso, artigo 304, na forma do artigo 297 do Código Penal, apresentação de atestado médico comprado.
E esse odioso crime aconteceu no município de Birigui, no ano de 2011, em oportunidade em que foi praticado por coincidência com um caso em comento por 2 funcionários públicos, tudo conforme comprova a documentação anexa, mas que abaixo transcrevemos no que tange apenas ao conteúdo que envolveu como vítima o Dr. Maeda. Uma síntese da decisão do acordo emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo através da 10ª Câmara Criminal, apelação criminal, comarca de Birigui, apelante Ministério Público, apelado Samuel Santos de Oliveira e Danilo Rogério de Araújo Santos. Votos, uso de documento falso, artigo 304, na forma do artigo 297 do Código Penal, a apresentação de documento médico falso segue a decisão do tribunal. Senhor presidente e demais nobres vereadores, veja a que ponto chegamos. Esta peticionante, ao ter acesso a todas essas documentações, começará a ter em mente uma série de dúvidas, as quais necessitam agora ser devidamente apuradas e esclarecidas pelo Poder Legislativo Municipal, vez que envolvem sérios e graves acontecimentos envolvendo a vereadora Claudinha do Povo, a saber. Sendo conhecedora da índole ilibada do médico e apostando que a vereadora Claudinha do Povo não seria capaz de fraudar um documento tão importante como o atestado médico, porque o responsável do setor de recursos humanos do consórcio CRIS aceita um atestado que está impossível saber quem é o médico e qual o seu CRM. Junto com essa dúvida fica a famosa pulga atrás da orelha. A data do atestado apresentado por Claudinha do Povo é a mesma em que a vereadora apareceu na delegacia de polícia para explicar o fato de ter visto homens armados e ameaçando, e a autoridade policial informou que não encontraram nenhum indício de sua narrativa anterior. Teria a vereadora Claudinha do Povo tomado medicações em excesso no dia 26 de janeiro de 2021, após não se sentir bem. Em consequência disso, começou a ter visões e chegou a colocar a cidade em pânico, com medo de um tal carro preto que estava por aí ameaçando pessoas com arma de fogo. Mas se a vereadora fez uso de medicações em excesso no dia 26 de janeiro de 2021, fato esse que a levou a ter alucinações e bater na traseira de um carro, porque nenhum profissional médico não identificou essa perturbação e concedeu-lhe afastamento laboral nesse mesmo dia 26 de janeiro? Porque concedeu somente no dia 4 de fevereiro? Segundo a própria vereadora, no dia 3 de fevereiro de 2021, após ser informada que nada foi encontrado nas imagens captadas pelas câmeras de segurança, procurou o médico para entender o que estava acontecendo com ela. Teria o médico Dr. Marcel Iode Maeda dito a ela que as visões de homens armados eram em decorrência do uso de excesso de medicações naquele famoso dia 26 de janeiro. Ou a vereadora Claudinha do Povo é uma especialista em teledramaturgia mexicana? Ainda em dúvida, se não estava apta para trabalhar como auxiliar de dentista, onde teoricamente usaria com menor intensidade suas faculdades mentais, está perfeitamente apta para votar projetos sérios e importantes para o município, onde se faz necessário leitura e interpretação apurada de texto, consequentemente usar a cabeça com mais intensidade? Em que pese todas as contradições ditas e cometidas pela vereadora Claudinha do Povo, algo merece ser apurado e, se necessário, com a ajuda da Polícia Civil e do próprio Ministério Público, órgão fiscalizador, este que, inclusive, entendo ser necessário esse legislativo encaminhar essa minha petição e todos os arquivos anexos para, caso achar necessário, o promotor de justiça tomar providências que lhe convier contra a vereador Claudinha do Povo. Pois, ao ter acesso a isso tudo aqui, com certeza a nossa justiça pública, Poder Judiciário, também não irá ficar inerte em razão de todos os graves fatos aqui narrados. Nós que somos usuários do UPA, sabemos que no dia do procedimento são realizados sabemos que os procedimentos são realizados para que sejam atendidos nessa unidade de saúde, a não ser que esses funcionários da UPA, ao que parece também é subordinado ou vinculado ao tal consórcio CRIS, e tenham tratado com privilégio por ser vereadora, é praxe que todos passem por uma triagem na sala de enfermagem, auferindo pressão arterial e temperatura, dando informações dos sintomas e que faria uso de medicações contínuas.
A vereadora passou por esse pré-atendimento? Se não passou, por que foi dispensado esse procedimento? Se passou, coisa que não acredito, informou quais medicamentos fazia uso e teria ingerido naquela manhã em excesso? Provavelmente não é. Portanto, isso necessita ser muito bem investigado por essa egrégia Casa de Leis. A vereadora Claudinha do Povo necessitava realmente desse atestado, pois para todos na Câmara ela participou das 3 sessões enquanto durou seu atestado e sempre apresentou estar bem física e psicologicamente. A vereadora Claudinha do Povo só não estava bem para ir trabalhar servindo a população no postinho de saúde, para aquele local laboral onde realmente exerce sua função e única profissão, auxiliar de dentista, estava com altíssimo nível de estresse. No entanto, recebeu grana pública do consórcio CRIS por esse afastamento sem efetivamente trabalhar porque estaria doente, patologia mental, ou seja, foi remunerada causando possivelmente sérios, ilegais e ineficientes e imorais prejuízos aos cofres públicos da prefeitura. Gozado, né? Lá no consórcio CRIS, ela não pode trabalhar, se afastar das suas obrigações laborais públicas, recebendo grana do povo para ficar em casa. Tudo porque estaria com doença mental advinda e comprovada por um atestado médico, onde não consta o nome do profissional e nem seu CRM. Mas aí, para esse poder legislativo, ela está boazinha da Silva, completamente apta para trabalhar na atividade parlamentar, participando de comissões internas deste legislativo, interagindo com eleitores, funcionários e demais vereadores desta Casa de Leis, sendo ainda remunerada duplamente para isso? Para que as atitudes da vereadora do Povo comecem a ser entendidas e, por fim, indicando a quebra de decoro parlamentar e a ferida causada no princípio da moralidade, discorro a seguir. A partir do momento em que for impetrada a ação na Justiça Eleitoral, visando a cassação de seu mandato por suposta realização de boca de urna, no dia da eleição, a vereadora Claudinha do Povo passou a promover uma verdadeira caça às bruxas, tentando imputar a seu suplente Tiago Munhoz Matias supostas perseguições e ameaças, fatos que desmentiu anteriormente quando não estava sendo processada pela Justiça Eleitoral, já trouxemos à luz nessa presente peça. Após esse fato, a vereadora se dizia ameaçada e por diversas vezes perseguida por esse mesmo carro preto, o tal Corolla. Será que sempre tomou por reiteradas vezes medicamentos em excesso e o resultado seria o carro preto que a perseguia? Todas as evidências levam a crer que a vereadora Claudinha do Povo causou um acidente de trânsito culposo, agindo com negligência e imperícia, pois bateu na traseira de um veículo e na hora, sem saber o que fazer, caprichou no enredo da história, dando um cenário de produções hollywoodianas, onde qualquer Steven Spielberg, Francis Ford Coppola ou mesmo Martin Scorsese não seriam capazes de promover. Assim, pasmem, utilizou-se da boa fé dos policiais e solicitou que a Polícia Civil identificasse os bandidos à mão armada que estariam aterrorizando nossa cidade. E a polícia identificou que nada que a vereadora Claudinha do Povo disse era real. Pura obra de ficção, ao qual foi configurada por uma mentira ou por uma grave patologia mental insana e reiterada, pois não é normal uma pessoa ver 3 vezes um carro Corolla preto tentando ameaçá-la. Por vezes, assistiu o discurso de vários vereadores através da TV Câmara, ou mesmo ouvia através do rádio e me cantava com a conduta digna, ética e moral do Paulo Henrique Andrade, do Alexandre Combate e do próprio Eduardo Chigueiro, assim como a inteligência e as palavras sempre bem colocadas do senhor Ribeirão, a sagacidade do jovem Israel Tutu e das sábias, serenas e confortáveis palavras do pastor Eliezer. Motivo pelos quais espero que esses novos e antigos vereadores que representam a nós tupaenses também construam o seu legado com muitas realizações e principalmente com a verdade, sanidade mental e clareza de atitudes públicas acima de tudo. Com ilustres representantes, nossa cidade não pode ser envergonhada por ter uma representante do nosso legislativo que engana a Polícia Civil e a população, falta com respeito ao tupaense e causa pânico à população. Como confiar e saber
qual dia a vereadora fez uso exagerado de medicamentos e pode novamente ver fadas, gnomos, as meninas superpoderosas ou homens em carro preto armados com óculos Juliette. Certamente, no mínimo, a vereadora Claudinha do Povo quebrou o decoro e feriu gravemente o princípio da moralidade e da eficiência pública como legisladora. Termino esse tópico com algumas das perguntas que, se respondidas com seriedade e justiça, levarão à conclusão que a sociedade espera. A vereadora Claudinha do Povo tem o equilíbrio emocional que precisa ter para ocupar esses dois cargos públicos que exerce? Porque num cargo ela pode trabalhar e no outro não, sendo que em ambos a grana sempre acaba caindo facilmente em seu bolso? Por que tantas contradições ditas pela vereadora Claudinha do Povo, facilmente percebidas pelo enredo trazido desde o início dessa peça? Quantos dias antes do acidente do falso crime, a vereadora Claudinha do Povo foi avaliada com quadro grave de depressão ou transtorno de ansiedade, sendo medicada com drogas que poderiam levar a alucinações? Enquanto atendida na unidade hospitalar para tratar dos ferimentos ocasionados pela batida na traseira do outro veículo, a vereadora, enquanto avaliada, mencionou lá no UPA, favor requisitar o prontuário de atendimento dela nesse dia, ok? Está usando medicação para depressão ou relatou que havia sido vítima de uma emboscada? Depois que a Delegacia de Investigações Gerais informou que a vereadora Claudinha do Povo que não for encontrado nenhum sinal de ameaça que ela relatara, porque a vereadora foi embora da delegacia pedindo para fazer o depoimento em outra data, havia esquecido dos remédios que estava tomando, quem a vereadora procurou para conversar antes de retornar à delegacia? Por que se afastou de um cargo e não se afastou do posto de vereadora, uma vez que o médico, segundo a própria vereadora Claudinha do Povo, a proibiu de fazer qualquer trabalho? Depois de tantas incertezas e contradições que levaram a população de Tupã a temer a falta de segurança e até mesmo julgar outra pessoa como possível mandante de um falso crime, continuará essa situação sem uma justa e clara apuração por parte dessa Câmara? Uma vereadora que no mínimo está precisando de tratamento psicológico ou psiquiátrico, nitidamente perturbada, está apta para fiscalizar o executivo, legislar, propondo e votando projetos sérios e importantes que mexem com a vida de toda a população? Como é sabido, com fundamento no artigo 5º, inciso 1º do decreto 201 de 67, a denúncia que serve com base à apreciação do processo de cassação pode ser feita por qualquer eleitor. A certidão expedida pela Justiça Eleitoral, documento anexo, comprova que a autora da presente está alistada e apta para apresentar tal denúncia. Do cabimento do pedido, fundamentos legais, abstraindo a origem histórica mais remota que não agrega valor a essa denúncia, é de conhecimento que no Brasil, o decreto-lei 201/67 foi publicado no dia 27 de fevereiro de 1967 e retificado no Diário Oficial da União em 14 de março de 67, sendo fundamentado no ato institucional número 4, que datava do ano de 1966. A Carta Constitucional de 1967, no artigo 181, inciso 2º do ato das disposições transitórias, trouxe a discussão sobre a validade dos atos do Executivo Federal, que foram como base dos atos institucionais, com fundamento na súmula 496 do Supremo Tribunal Federal, vaticinou-se, segue decisão do tribunal. Portanto, o mencionado decreto restou recepcionado pela Ordem Constitucional de 1967. Com o advento da Constituição Cidadã de 88, novas discussões foram travadas acerca da constitucionalidade do referido normativo. Hoje, todavia, não remanesce qualquer dúvida acerca da recepção do dispositivo legal com as alterações provocadas pelo sistema constitucional em vigor. Segue citações doutrinárias. Os municípios não dispõem de competência para legislar sobre essa matéria, que é privativa da União. Constituição Federal, artigo 15, caput, inciso 22, 1, 13 e 24, 11.
incumbindo-lhe tão somente observar as prescrições emanadas no decreto 201/67, recepcionado pela nova ordem constitucional. Foi assim que assentou em mais de uma decisão o Supremo Tribunal Federal em decisões elencadas. No âmbito municipal, a cassação do vereador é tratada pela lei orgânica do município em seu artigo 11, parágrafo 2º, inciso 2º, a saber: artigo 11, as vagas dar-se-ão por extinção ou perda do mandato. Parágrafo 1º, extingue-se o mandato quando ocorrer falecimento do vereador. Segundo, o vereador renunciar por escrito. Parágrafo 2º, perderá o mandato o vereador: primeiro, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 10º da lei orgânica do município. Segundo, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Terceiro, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa à terça parte das sessões ordinárias da casa, salvo licença ou omissão por ela autorizada. Quarto, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Quinto, quando decretar na Justiça Eleitoral casos previstos na Constituição Federal. Sexto, que sofrer condenação criminal com sentença transitada em julgado, que deixar de ter residência e domicílio no município. Em consonância com a resolução municipal, em seu artigo 111, vejamos, segue decisão. Segue a resolução municipal, artigo 105, a comissão processante, composta por 3 vereadores, será constituída com as seguintes finalidades: apurar infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores no desempenho de suas funções nos termos da legislação em vigor e deste regimento. Segundo, destituição dos membros da mesa nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Cassação ou declaração de perda do mandato do prefeito ou vereadores nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Por isso, além das hipóteses de cassação previstas na lei orgânica e legislação complementar, deve-se também em cumprimento aos tipos infracionais políticos administrativos trazidos pelo decreto 201/67. O decreto-lei 201/67 relaciona em seu artigo 7º, vem citado o artigo, esclarecido está que o rito para a cassação dos prefeitos e vereadores segue o estabelecido no artigo 5º deste decreto. Do princípio da moralidade, quando eleitos, os vereadores são diplomados e empossados, prestam um juramento em que colocam disponíveis para exercer com dignidade a função de representantes do povo. O principal objetivo é atender o interesse público, ou seja, todo e qualquer ato expedido no exercício da função administrativa deve sempre atender às necessidades dos cidadãos, uma vez que o interesse público é superior ao interesse privado. Diferente da atuação da vereadora Claudinha do Povo, que em total incongruência com a função tem desapontado seus eleitores e a população de Tupã com atitudes que chegam a levar pânico aos tupanenses. É ser disso que a administração estatal é regida por princípios fundamentais contidos no artigo 37 da Constituição Federal. A moralidade administrativa, princípio do direito administrativo, foi elevado ao patamar constitucional pela Constituição Federal de 88 e é considerada por diversos autores como um dos pilares da administração pública, a exemplo de Wallace Paiva Martins Jr., para quem o princípio da moralidade é um superprincípio informador dos demais ou princípio dos princípios, não podendo reduzi-lo ao mero integrante do princípio da legalidade, razão pela qual se constitui como precedente lógico na probabilidade administrativa e guarda relação com o conceito de interesse público e deve ser utilizado como parâmetro de orientação e de comportamento do agente público. Nesse sentido, são de grande importância para a compreensão do princípio da moralidade administrativa as lições trazidas por Antônio José Brandão. Segue a Antônio Brandão, nascido em Lisboa em 1906, autor do artigo intitulado Moralidade Administrativa, publicado na revista Direito Administrativo Rio de Janeiro, e que é considerado uma referência quando se trata de moralidade administrativa, no qual se opõe a ideias positivas que o antecederam e defendendo a submissão das atividades jurídicas às preocupações morais que dominou de mobilização do direito. O autor faz uma síntese das ideias de Maurício
Hanyu, autor francês que introduziu o direito às primeiras noções do princípio da moralidade ligada à teoria do desvio do poder, descrevendo na 10ª edição de sua obra o conceito de moralidade administrativa, um conjunto de condutas tiradas da disciplina interior da administração, conforme trouxe Antônio José Brandão em artigo publicado na Revista do Direito Administrativo. Após explanar a visão de Maurício Hanyu sobre o princípio da moralidade, Antônio José Brandão conceitua moralidade administrativa como parâmetro de validade de conduta do administrador público, e para que se possa caracterizar uma boa administração é necessário o exercício de sendo que se possa caracterizar uma boa administração, é necessário que o exercício do senso moral com que cada homem é provido, a fim de usar retamente para o bem, entende-se que nas situações concretas trazidas pelo cotidiano, os poderes jurídicos e os meios técnicos, e, por outro lado, exige ainda mais que o referido bom uso seja feito em condições de não violar a própria ordem institucional, dentro dos quais eles terão que atuar, que o implicaria, sem dúvida, em sã noção de que a administração e a função pública são. E continua: a semelhança do conceito de boa administração, a honestidade que deve pautar a conduta dos entes públicos, bem como a proporcionalidade entre as condutas juridicamente relevantes, as modificações da ordem jurídica e os fins metajurídicos recebidos, para aquilatar se a atuação não é abusiva e, portanto, dar ao ato administrativo e executivo fim metajurídico que não está implícito na órbita das atribuições a quem praticou, equivale a quebrar esse nexo com uma imoralidade administrativa. Nesse sentido, segue demonstrando a diferença de controle entre moralidade administrativa e a legalidade. A noção legalidade. Um importante ponto trazido ainda por Antônio José Brandão diz respeito à diferença que ele descreve sobre a moral aberta e a moral fechada, tirada das lições do filósofo Henry Benson. Vejamos, há duas espécies de moral, uma aberta, fechada, e a outra corresponde, a primeira, ao impulso individual para a perfeição, e em certas circunstâncias pode encontrar-se em conflito com a moral social, quanto a segunda é de índole eminentemente social, constitui elemento psicológico segregado pela própria sociedade e que usa para se proteger dos genes nocivos e se manter saudável. Nesse sentido, Antônio José Brandão defende que ainda estejam em posições distintas um tipo moral influenciada e a outra, já que a moral fechada jurídica possui seus limites trazidos por normas da sociedade. O autor reconhece ainda que a ideia de moral não foi positivada, mas ainda assim seria o pressuposto de aplicação das normas administrativas em conformidade com a moral, sendo que para confirmar a referida informação compara o desvio de poder do direito administrativo ao abuso de poder do direito civil, justificando que ambos possuem a imoralidade como causa comum. Vejamos, por uma perturbação da ordem jurídica semelhante à produzida pelo abuso do direito, o desvio do poder, ambos têm a mesma causa, imoralidade, na intenção do agente, levando à escolha do fim metafísico irregular. Em ambos se verifica um desvio que consiste em colocar o poder jurídico ao serviço de tal fim. Em ambos os casos, em nada aparece iniquar a legalidade. Essa conduta quebra o nexo de causalidade normativa entre as modificações da ordem jurídica e o fim metajurídico. Se aqueles que eram lícitos, esse se mostra ilícito e, por conseguinte, entre ambos não poderia se estabelecer válida relação por meio e fim. Explanando a sua ideia acerca da moralidade administrativa, Antônio José Brandão busca, em seu texto, ainda descrever os requisitos para a construção dos parâmetros para um bom administrador. É o órgão da pública administração que, usando de sua competência para o preenchimento das atribuições legais, se determina não só pelos preceitos vigentes, mas também pela moral comum, se os primeiros limitam as fronteiras do ilícito e do lícito, do justo e do injusto, a segunda espera dele conduta honesta, verdadeira, intrínseca e extrinsecamente conforme a função realizada
do seu intermédio. Dessa forma, é então possível concluir que as ideias de Antônio José Brandão influenciaram os doutrinadores na formação do conceito de moralidade administrativa, utilizando hoje como parâmetro para uma boa administração, além de servir como fundamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Como amplamente analisado, não vimos da vereadora Claudinha do Povo uma conduta honesta, proba, real e verdadeira em qualquer momento desde sua vitória nas urnas em novembro de 2020, mas com maior ênfase em diferença nítida comportamental após sua diplomação em posse. Suas atitudes e história trouxeram pânico, dúvidas e prévios julgamentos à sociedade topaense. Única a se destacar possivelmente nessa história foi a eficácia, rapidez e comprometimento da Polícia Civil de Tupã, fato que nos deixa orgulhosos. O artigo 37 da Constituição Federal de 88 traz expressamente 5 princípios os quais a administração pública deve zelar na prática de seus atos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Moralidade não somente a lei em si, mas os atos da administração pública devem respeitar a moral comum com bons costumes e os princípios consagrados pela massa, como honestidade, boa-fé e ética. Boa-fé, moralidade e ética faltaram e muito para a vereadora Claudinha do Povo nas suas atitudes como profissional e como parlamentar, ações éticas que foram amplamente aqui expostas. Conclusão. Excelência, presidente dessa Casa de Leis e demais vereadores, as práticas apresentadas nessa peça de denúncia são gravíssimas e atingem juntamente moralidade, ilegalidade e o decoro parlamentar, ou melhor, a falta desses itens que devem permear a conduta de qualquer agente público que foi eleito pelo povo. A população foi às urnas e apostou em uma renovação, não apenas na idade dos parlamentares, mas consubstancialmente em uma renovação de conceitos, de práticas, comportamento, enfim. No entanto, o que vimos foi a conduta totalmente reprovável e eivada de vícios, uso de subterfúgios, tentativa de ludibriar a população. E o pior é que a denunciada continua violando as regras diuturnamente. A moralidade e o decoro devem ser restabelecidos, pois nessa Casa de Leis está a esperança de desenvolvimento e a fiscalização severa e justa de atos eventualmente improbos. Como acreditar em uma instituição Câmara Municipal que não se pune exemplarmente seus pares quando esses comprovadamente agiram ofendendo regras básicas de quebra de decoro parlamentar e total alvitre aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade? É possível esperar que quem é sério, justo e honrado comportamento corporativistas? Mesmo que a denunciada tente persuadir seu eleitor e toda a população com o famoso chororô, mimimi, lágrimas de crocodilo, discurso de um passado beneplácito e justificativa de remédios alucinógenos, essa casa só terá a confiança da população caso ocorra a presente denúncia, a face do mandato, a denunciada e após direito à ampla defesa seja votada a imposição de perda do mandato. Indicação de provas: requer ser juntado os documentos que acompanham a presente denúncia, pendrive com live Claudinha do Povo, relatório de investigações, Polícia Civil do Estado de São Paulo, parecer jurídico da Câmara Municipal de Tupã sobre o protocolo de pedido de informações, que esta Casa de Leis requisite quaisquer provas que achar pertinentes, assim como o motivo de todas as testemunhas envolvidas, desde órgãos de imprensa, médico aqui mencionado, diretor administrativo e o advogado, o consórcio CRIS, enfermeira e demais funcionários do UPA, assim como as autoridades policiais responsáveis pela investigação. Requerimento: requer-se o recebimento da presente denúncia e a sua leitura na íntegra em plenário na primeira sessão da Câmara, como determina a lei, precedendo-se a votação do seu recebimento, seguindo a votação para afastamento da denunciada enquanto a investigação e trabalhos da comissão processante estiverem em seu curso natural. Lembro que a presença da vereadora atuando como parlamentar enquanto os trabalhos da comissão estiverem sendo realizados podem atrapalhar demasiadamente as investigações, motivo pelo qual pugnam pelo seu imediato afastamento. Pode até ser remunerado do cargo a fim que se faça
realmente de justiça. Após a votação pelo afastamento, na sequência, nomeação de uma comissão processante, seguindo-se a instalação do contraditório e cumprindo-se as demais formalidades procedimentais, culminando-se por julgá-la procedente para o fim de condenar Cláudia Aparecida Silva Sanches à perda do cargo de vereadora do município de Tupã. Tupã, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Temos que pede deferimento, assina Cristiane Ferreira de Oliveira. O rito a ser utilizado para admissão e eventual prosseguimento do presente denúncia será contido na legislação federal que rege o assunto, Decreto-Lei 2201/67. Em discussão, a denúncia para cassação do mandato da vereadora Cláudia Aparecida da Silva, formulada pela senhora Cristiane Ferreira de Oliveira. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Senhor presidente, solicito votação nominal. Peço ao secretário que chame os vereadores para a votação. Vereador Alexandre Combate. Contra. Vereador Antônio Alves de Souza. Senhor presidente, de acordo com o artigo 236, como sou presidente do Progressista e a denúncia é contra uma vereadora do Progressista, eu fico impedido de votar, por isso eu me abstenho da votação, obedecendo o que diz o regimento da casa. Vereador Antônio Brito. Contrário. Vereador Augusto Fresneda Torres. Contrário. Contrário. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Contrário. Senhor presidente, questão de ordem. A vereadora Cláudia não pode votar, ela é denúncia contra ela. Então, considera-se o voto dela a abstenção também. Abstenção, né? Senhor vereador, o jurídico informou que a vereadora pode votar. Vai votar. Uma decisão contra ela? Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Senhor presidente, questão de ordem. O artigo 236, eu gostaria de lê-lo. O vereador presente na sessão não poderá recusar-se de votar, devendo, porém, abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando o seu voto for decisivo. No inciso primeiro fala, o vereador considerar-se-á impedido de votar nos termos do presente artigo, fará a devida comunicação ao presidente, computando-se, todavia, a presença para efeito de quórum. Quer dizer, ela ela enquadra, assim como eu, no artigo 236. Então, para evitar que haja um vício e um erro na votação, ela está, de acordo com o artigo 36, impedida de votar por ela ter interesse direto nesse assunto. Senhor vereador, o jurídico informa que o artigo 201 do regimento interno habilita a vereadora a fazer a votação. É o 201/67 da lei federal. Da lei federal. Perdão. Artigo do nosso regimento interno, que regulamenta a Câmara. Mas o rito então, nós estamos seguindo. Quando o vereador tem interesse direto na matéria, assim como eu fiz, tem que se declarar impedido de votar. O rito que nós estamos seguindo é o 201/67. Sim, o rito é posterior se ela for aceita a denúncia. Não foi aceita a denúncia, está em votação. Mas, de qualquer forma, eu estou tentando contribuir para que não haja vício na votação. Assim sendo, o jurídico informando que há a possibilidade de votação da vereadora. Vereadora Cláudia Aparecida Silva, seu voto, por favor. Vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes. Contrário. Vereador Eduardo Alexandre Sanches. Contrário. Vereador Eliezer de Carvalho. Contra. Vereador Isael Veloso da Silva Neto.
Contra. Vereador Lucas Santano. Contra. Vereador Marcos Rogério Gasparito. Contrário. Vereador Paulo César Soares. Contrário. Vereador Paulo Henrique Andrade. Vereador Paulo Henrique teve problema de conexão. Podemos chamar o próximo vereador e retornamos aí assim que voltar a conexão do Paulo Henrique. Vereador Renato Fresneda Demori. Contrário. Só no aguardo então do vereador Paulo Henrique Andrade. Vereador Paulo Henrique Andrade, seu voto. Eu voto contrário à propositura. Senhor presidente, temos 13 votos contrários e uma abstenção. Sendo assim, a denúncia formulada pela cidadã Cristiane Ferreira de Oliveira está arquivada pela Câmara Municipal. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras. O prefeito encaminha à casa o projeto de lei complementar 4/2021, altera o Código Tributário Municipal para autorizar os órgãos e entidades da administração direta e indireta a viabilizar o recebimento de créditos tributários e não tributários por meio de cartão de débito e de crédito e da outras providências. Também projeto de lei 15/2021 altera o artigo 4º da lei 4.282 de 25 de junho de 2015 para reestabelecer a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, e da outras providências. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Foram já lidos anteriormente, senhor presidente. Eu não. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. As indicações de 66 a 81 de 2021, de acordo com o ato da mesa 12/2020, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há, senhor presidente. Não havendo inscrições para o pronunciamento da tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e vereadoras. De autoria das vereadoras Cláudia Aparecida da Silva e Cristina Vicente dos Reis Fernandes, moção 15/2021, manifesta congratulações pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Em discussão, a moção 15/2021, de autoria das vereadoras Cláudia Aparecida da Silva e Cristina Vicente dos Reis Fernandes. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 16/2021, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza, manifesta congratulações aos deputados integrantes da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, na pessoa do seu atual presidente, o deputado Arthur Lira, do Partido Progressistas, eleita para o biênio 2021-2022.
Em discussão a moção 16/2021, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicita ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Senhor presidente, não há moções de pesar para essa noite. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, temos requerimento assinado pelos líderes de bancada Israel Veloso da Silva Neto e Alexandre Descombate para que o projeto de lei complementar 4/2021, de autoria do prefeito municipal, tramite sob o regime de urgência especial. O projeto trata da alteração do Código Tributário Municipal para autorizar os órgãos de entidades da administração direta e indireta a viabilizar o recebimento de créditos tributários e não tributários por meio de cartão de débito e de crédito e da outras providências. O requerimento de urgência será analisado na ordem do dia. Não havendo mais requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, primeiramente temos o requerimento assinado pelos líderes de bancada Israel Veloso da Silva Neto e Alexandre Descombate para que o projeto de lei complementar 4/2021, de autoria do prefeito municipal, tramite sob o regime de urgência especial. Em discussão, o requerimento assinado pelos vereadores Alexandre Descombate e Israel Veloso da Silva Neto para que o projeto de lei complementar 04/2021 tramite sobre o regime de urgência especial. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Aprovado o regime de urgência, coloca-se em votação então o projeto de lei complementar 4/2021, de autoria do prefeito municipal. Altera o Código Tributário Municipal para autorizar os órgãos e entidades da administração direta e indireta a viabilizar o recebimento de créditos tributários e não tributários por meio de cartão de débito e de crédito e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei complementar 4/2021, de autoria do prefeito municipal. Presidente. Pela discussão, o vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, demais vereadores aqui presentes. Boa noite, população que nos prestigia e funcionários da TV Câmara. Boa noite. O que traz aqui é falar realmente desse projeto, um projeto importante, um projeto que vai trazer à população de Tupã a possibilidade de poder pagar os seus tributos, não só os tributos de PVA, os outros impostos estaduais, mas também os impostos municipais, o IPTU nesse caso, através do cartão de crédito. É uma forma de pagamento que já é recorrente já no governo do estado, em alguns municípios aqui da nossa região. É uma reivindicação antiga minha e também do presidente Eduardo Chigueiro, ano passado, com o Everton, com o Quilão, com o pessoal da tributação, falamos dessa possibilidade, dessa cobrança, para que a população tenha mais uma oportunidade, um benefício para poder pagar esse tributo. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas utilizam o cartão de crédito, cartão de débito para os pagamentos e através do cartão de crédito. Se o prefeito assim entender e conseguir fazer uma negociação, pelo que consta no projeto, os encargos ficariam para o munícipe. Mas a gente sabe hoje que, devido ao valor, ao montante desse tributo do IPTU aqui na nossa cidade, o valor da taxa pode ser, às vezes, jogado dentro do próprio benefício que o município dá para o contribuinte. A gente sabe que hoje o IPTU, se você paga à vista,
são 15%, e se você paga no dia da prestação parcelado, você ganha 5%. Por que não criar uma coisa intermediária nesse valor? Por que não utilizar também essa questão para o refis? Uma solicitação minha e do próprio vereador Ribeirão, junto ao prefeito Caio, junto ao secretário jurídico, ao secretário de finanças, que institua essa cobrança, faça esse refis, para que a gente possa ter a população utilizar o cartão de crédito para pagar em várias parcelas e ainda conseguir um desconto que a gente sabe que quando você parcela no cartão de crédito, a prefeitura não perde nada. Ela tem assegurado que esse dinheiro que vai ser pago pelo munícipe vai ser recebido. E o munícipe que tem, a população que tem a sua preocupação em pagar as prestações. Então, ajudaria muito a arrecadação do nosso município, ajudaria muito a população que quer pagar os seus tributos de forma parcelada e com benefício, às vezes, de pagar até o parcelamento à vista, que no caso seria em torno de 10%. A gente entende realmente a situação financeira não está fácil para todo mundo e principalmente para a população que às vezes fica impedida de trabalhar. E projetos como esse, quando o Caio manda para a Câmara, realmente nos dão gosto de fazer parte dessa Câmara Municipal. Pois assim, a gente ouve a população, traz o benefício para o contribuinte e principalmente para aqueles que querem pagar em dia os seus impostos, as suas obrigações. Voto favorável e peço para que os demais vereadores também votem e também que o Caio mande para essa casa o quanto antes o refis, que é fundamental para que a população tenha também o seu direito de pagar 2020 sem multa, sem juros, uma parcela menor, tirando essas duas cobranças, para que a população tenha, assim, como pagar esses tributos de forma digna, como qualquer ser humano, como qualquer pessoa que precisa estar em dia com o setor público do nosso município. Volta a palavra, presidente. Continua em primeira discussão o projeto de lei complementar 4 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão, presidente. Pastor Eliezer. Pela discussão, pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara. Esse projeto é um projeto muito importante. Eu não posso deixar de parabenizar o prefeito Caio Aoki, também o vice Renan Victor Pontelli, o JJ, todo o jurídico da prefeitura, que trabalhou para que possa trazer para a nossa população a facilidade de poder cumprir com seus compromissos, com seus impostos, e essa é uma novidade que já tinha sido apresentada até por Vossa Excelência, nosso presidente Eduardo, e que agora se torna uma realidade. A Câmara aprovando esse projeto pode trazer para os nossos contribuintes a facilidade de poder parcelar aí os seus tributos de uma forma à vista e recebendo aí os descontos. Isso é muito importante para que aqueles que talvez estão em situação difícil, não teriam como pagar à vista os seus impostos, vai poder parcelar e tendo desconto como se estivesse pagando à vista. Então, parabéns ao Executivo e parabéns a essa casa. Eu acredito que esse projeto será votado na noite de hoje e, assim, toda a nossa população vai ganhar com esse projeto tão importante que está sendo apresentado nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Volta a palavra. Continua em discussão o projeto de lei 4 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos.
Na sequência, temos o projeto de lei número 14/2021, também de autoria do prefeito municipal, regulamenta, no âmbito do município de Tupã, o diário oficial do município, conforme disposto no artigo 77 da Lei Orgânica do município de Tupã e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 14 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo Pela discutir. discussão, presidente. Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Mais uma vez, presidente, volto aqui, já como fiz as saudações, vou direto ao assunto, um assunto de uma indicação que fiz ano passado para o próprio Caiaoque e também aqui a Câmara Municipal para a implementação do Diário Oficial. Que a população entenda o que seria isso. É a forma que a Prefeitura, em vez de ficar usando só o jornal, poder utilizar a internet. E dessa forma faz a citação no jornal, que vai arremeter ao site da Prefeitura e aonde vai ter toda a disponibilidade desse Diário Oficial Eletrônico, todas as informações de tudo aquilo que a Prefeitura publica no jornal. A gente sabe que cada vez mais o uso do eletrônico, da internet, é algo que é diário. Todo mundo tem hoje em sua mão um telefone, uma internet, um 4G, e também o uso pela Prefeitura e pela Câmara Municipal desse recurso é fundamental para a redução de gastos. A gente pode usar e citar aqui, no ano de 2018, presidente, a Prefeitura gastou R$351 mil somente com publicações, né, nos jornais da nossa cidade, falando de informações regimentais, apreciações, de licitações, de decretos no jornal. E com isso, a gente vai poder economizar em muito. No ano de 2019, nós gastamos R$288 mil. Se nós tivéssemos utilizado o Diário Oficial, conforme já é feito em outras cidades maiores que a nossa, a economia daria, nesses 2 anos, mais de R$380 mil. Mais de R$380 mil. Então, isso que nós estamos fazendo aqui nada mais é de que colocar a Prefeitura Municipal dentro do século XXI, onde nós vamos ter realmente toda a tranquilidade e a transparência de que as coisas estão acontecendo, a transparência dos atos do Executivo e também da Câmara vão ocorrer, mas principalmente de uma forma econômica, de uma forma onde nós vamos estar assegurando que os cofres públicos vão ser bem administrados. E esse dinheiro pode ser revertido em mais médico, em mais educação, em mais investimento na nossa cidade. Quero aqui parabenizar o prefeito Caio, ao vice Renan Pontelli, por essa atitude. E tenho certeza que quanto mais o Executivo ouvir essa Câmara e ter com a gente esse diálogo, essa comunicação, mais a cidade de Tupã vai ganhar. Aqui, hoje, votamos 2 projetos importantíssimos, e esse que está sendo votado agora é de extrema importância. Tenho certeza também que a Câmara irá utilizar desse benefício, uma economia também de mais de R$80 mil. Ou seja, estamos aqui administrando com muito respeito o dinheiro que é do munícipe que paga os impostos. E a gente sabe que cada vez que passa, cada ano que passa, mais difícil está pagar os impostos. Então, a Câmara Municipal, junto com o Executivo, e através dessa indicação minha, feita lá atrás, 13 de março de 2020, coloca hoje o município de Tupã dentro do século XXI, onde nós vamos ter um diário oficial eletrônico no nosso município, trazendo com isso o benefício de pagar menos e investir mais na nossa cidade. Meu voto é favorável e peço os demais votos dos outros vereadores. Volta a palavra, presidente. Continua em primeira discussão o projeto de lei número 14/2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos as mesmas encerrada e iniciada a explicação pessoal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal, e concluída a votação dos projetos que constava da pauta,
e nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término dessa, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei complementar 04 de 2021 e o projeto de lei 14 de 2021. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o senhor vereador Israel Tutu a fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, nobres pares, em nome das nossas vereadoras aqui da casa, professora Cristina Vicente, também a Claudinha, quero felicitar a todas as mulheres de nossa cidade, aquelas mulheres que sempre estão batalhando por cada família, por cada pessoa, por cada filho, por cada marido, mulheres guerreiras, que assim como a minha mãe, minha esposa, minhas tias, puderam contribuir com o meu caráter, forjando o meu caráter. Farei uma citação bíblica, regimental, no livro de Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Primeiramente, é o projeto de lei complementar 4/2021, de autoria do prefeito municipal, altera o Código Tributário Municipal para autorizar os órgãos e entidades da administração direta e indireta a viabilizar o recebimento de créditos tributários e não tributários por meio de cartão de débito e crédito e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei complementar 4 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Projeto de lei 14 de 2021, autoria do prefeito municipal, regulamenta, no âmbito do município de Tupã, o diário oficial do município, conforme disposto no artigo 77 da lei orgânica do município de Tupã e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 14 de 2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Convoco 2 sessões extraordinárias para o dia 10/3, às 17 horas, para apreciação do projeto número 16/2021, de autoria do Executivo. Concluída a votação que constava da pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração, ao público por haver prestigiado nossos trabalhos através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada a sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.